Olá, meus amores, tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para quem ainda não me conhece, está chegando novato por aqui. Eu sou Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar, e venho já dizendo uma frase. Na maioria das vezes você não precisa de um novo caminho, você só precisa de uma nova forma de caminhar. Eu estava olhando aqui, né, dentro da jornada, dentro desses conteúdos aqui de profundidade, de base, né, de fundamento que eu estou trazendo dentro dessa jornada, a jornada de autoconhecimento que sistêmico. Então é esse novo olhar, essa nova forma de caminhar o que dentro da visão sistêmica, sistemicamente, né? O que é sistema, Renata? O que é sistêmico? Sistêmico é eu entender que eu faço parte de um sistema onde eu estou recebendo influências e estou transmitindo influências, né? Tudo que veio anterior a mim eu estou recebendo, tudo que virá posterior a mim eu serei influência para poder transmitir. Então esse é o fundamento de base do olhar sistêmico. E quando a gente é picada por esse bichinho da sistêmica, gente, aqui a gente se encanta. Então tudo se torna sistêmico na sua vida. Então essa nova forma de caminhar, esse novo olhar, né, de ver além, tudo se torna sistêmico. E tem muitos conteúdos de base aqui. Eu estava olhando assim, já deve ter mais de 10 horas e meia de conteúdo, porque hoje nós vamos trazer o nosso 12º encontro. E as aulas estão dando aí em média de 48 minutos, 35 minutos. Eu sei que são aulas assim prolongadas. Muita gente não tem muita paciência, não tem tempo de ficar ouvindo, né, de ficar aqui inteiro dentro do conteúdo, mas faça um esforço, gente, porque aqui eu acredito na minha entrega. Tem pessoas assim que estão me chamando no privado, falou: Renata, olha que profundidade, e eu estou conseguindo assim identificar muitas questões da minha vida pessoal dentro de só isso aqui que você está trazendo. Então vale a pena. Se você ainda não viu, se você está chegando por aqui agora, as aulas estão todas aqui no feed, estão lá numa playlist também no YouTube. E dentro do meu perfil do Face, eu também geralmente disponibilizo esses links, né, dentro do meu Facebook, porque ali eu também tenho muitos, né, amigos dentro do meu perfil pessoal. Então, gente, não fique de fora. Não fique de fora, porque a jornada está linda. Ontem eu falei sobre a raiz sistêmica da insegurança e hoje o tema está profundo. Ontem eu já comecei assim, sentir reações na voz, né? Não sei se vocês perceberam ontem, a garganta já tá um pouco fanha, a voz. E aí, como a gente é muito sistêmica, o que isso quer me dizer? Porque sintomas são só sintomas. O que isso está querendo me dizer? E aí eu identifiquei, eu consegui entender, né, de onde estava vindo essa raiz. Porque o conteúdo de hoje, ele é de peso, ele é profundo, porque reconhecendo a raiz do medo que te paralisa. Reconhecendo a raiz do medo que te paralisa. O que é o medo, afinal? O que é o medo, afinal? Vamos molhar a garganta, porque senão... Hoje eu não trouxe café. Hoje está bem frio. Então eu trouxe aqui um chazinho com limão para poder aqui hidratar essa garganta, porque ela está dando sinais. O clima muda, né? Então a gente sabe, João Lucas também já está com uma tossezinha, já está meio resfriado. Mas vamos lá, respira fundo e segue. O que é o medo, afinal, né? O medo, ele faz parte da vida de todo e qualquer ser humano. De todo e qualquer ser humano, o medo faz parte. Acontece que, para alguns, em uma escala normal, para outros, em uma escala que chega aí, de repente, a te paralisar. Então, vamos entender aqui 2 tipos de medo. Eu quero trazer hoje 2 tipos de medo. O medo é uma emoção básica e está presente na vida de todas as pessoas em grau, né, de níveis maiores, proporção ou menor. Uma coisa é entendermos então sobre o medo. A outra coisa é conseguirmos identificar a raiz do medo. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, porque o medo ele possui uma função básica. Qual é essa função básica desse medo que está aí na vida, atuante na vida de todo e qualquer ser humano? Essa primeira função básica do medo é o quê? Nos proteger, porque existe um medo real.
O primeiro fundamento de medo seria aquele medo real. Aquele medo real onde eu me deparo com um leão, eu me deparo com um animal selvagem, ou eu me deparo com uma serpente. Então esse medo ele é real. E ali eu tenho duas opções, luta ou fuga. Né? Entrar em luta corporal com um leão, eu sei que eu vou sair na desvantagem. E eu posso ser comida por esse leão. Né? Então esse medo ele é real. Mas existe aquele outro fundamento de medo que ele é o quê? Um medo imaginário. E aqui vamos um pouquinho mais profundo, que é dentro do que eu quero trazer hoje, e eu vou classificar esse segundo medo, essa segunda categoria de medo, então, como o quê? Um medo sistêmico. Dentro desse conceito, né, de preservação da espécie, quero te esclarecer que todos nós possuímos, então, o quê? Um mecanismo interno que aciono cada vez que eu estou, então, o quê? Me sentindo ameaçada. Isso é um mecanismo interno. Eu me sinto ameaçada por uma serpente, eu vou passar longe se eu não tiver um pau ali para me defender, né? Então, ele é um medo natural. E muitas das vezes o medo, ele é o quê? Inconsciente. O medo inconsciente e subinconsciente. Então, ele vai estar aqui nessa segunda esfera da qual eu quero trazer aqui. O medo, ele aflora, então, quando eu me sinto o quê? Ameaçada. Então, existem dois tipos de medo. Segura essa primeira informação. Dois tipos de medo. O medo básico, o medo real, e a segunda esfera aqui do medo que eu quero trazer hoje dentro da perspectiva sistêmica, que é o quê? O medo sistêmico. O medo, ele é uma emoção básica que surge quando eu me sinto, então, ameaçado por um estímulo real. E esse medo sistêmico, Renata, como que funciona? Qual a diferença? Então, já que você está falando tanto nessa segunda forma de caminhar aí, e você vem com esse assunto hoje. Então, vamos entender que, na perspectiva sistêmica, o medo não é apenas uma emoção negativa, mas pode ser visto como um indicador de um problema que do meu sistema familiar. Por isso ele é sistêmico. Ou em um sistema de grau maior. Ele pode revelar o quê? Segredos de família. Ele pode estar conectado com traumas ou situações desequilibradas que precisem ser reconhecidas e trabalhadas. O medo pode ser um alerta para algo que precisa o quê? Ser olhado. E ele também vem como o quê? Uma oportunidade de aprendizado, de transformação e de crescimento pessoal. O medo como indicador dentro dessa visão sistêmica, ele sugere que não é algo aleatório, mas sim um reflexo de problemas do meu sistema familiar. Ele está conectado, por isso ele é sistêmico, ele está conectado com situações dentro do meu sistema. A origem do medo. O medo pode ter raízes em eventos passados, tanto meu quanto do meu sistema, de algum membro do meu sistema, como traumas, como segredos ou como exclusões familiares. Segura isso aí, exclusões. O que é exclusões? Qual o significado de exclusões? Segura que mais adiante eu vou falar sobre isso. Para transformação e crescimento, ele vem com a seguinte função. Ao reconhecer a origem do medo e entender a sua função dentro do sistema, é possível haver o quê? Transformação, liberação, né? Porque quando eu vejo essa função desse medo na minha vida, ou na vida de alguém do meu sistema, então ele vai ocasionar o quê? Transformação, liberação e essa oportunidade de crescimento pessoal, promovendo o quê? Curas. Curas. Porque se o medo, ele vem como uma paralisia, a partir do momento que eu identifico, passo por essa transformação de crescimento pessoal, ele vai me promover o quê? Cura, né? E a constelação familiar, então, ela é o quê? Ela é uma ferramenta terapêutica que nos proporciona, ela é uma ferramenta terapêutica que nos proporciona, dentro desse movimento, olharmos para esse medo, qual a função desse medo e em que grau ou a quem esse medo está conectado. Isso são movimentos dentro da técnica, né, que a gente faz dentro dos atendimentos,
que é a constelação familiar. O medo sistêmico, né? Então, na visão sistêmica, ele é compreendido como uma emoção que, embora possa parecer negativa, tem um papel importante na dinâmica familiar e no desenvolvimento do próprio indivíduo dentro desse sistema. E Bert Hellinger vai nos dizer o seguinte: o medo não é apenas uma emoção básica, mas um mensageiro. O medo não é apenas uma emoção básica, mas o quê? Um mensageiro que revela segredos profundos sobre nós mesmos e nossas relações familiares. Que segredos? Esses segredos, muitas das vezes, eles estão aí conectados exatamente nessa exclusão. Nessa exclusão. O que é a exclusão, Renata? O que é a exclusão? Dentro desse medo sistêmico existem muitas camadas. Existem muitas camadas. E aqui, assim, para que a gente comece, né, a desenvolver esse fundamento e essa base, eu vou classificar a primeira camada como aquela primeira camada superficial. Esse medo, em geral, ele é aquele medo, assim, que ele até um certo grau, ele pode me trazer alguns problemas, mas ele ainda não vai ser aquele medo ao ponto de me paralisar. Por exemplo, um medo de falar em público, um medo de cantar, um medo de apresentar algum trabalho, porque eu vou estar precisando comunicar e interagir, né? Quando eu era criança, eu me lembro que eu sempre fui muito ativa dentro das igrejas. E na época, eu sempre apresentava muitas coroações. E teve um dado momento que eu errei a letra da canção, que eu estava ali na coroação. E eu desci daquele altar em prantos, em prantos. Em prantos, era minha tia, eu estava com ela na casa dela nesse presente momento, era ela que ensaiava comigo. E ali eu corri para ela: tia, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais. Que vergonha. Que vergonha. Nunca mais. Eu errei. As pessoas ficaram rindo de mim. E ela, humildemente, dentro da tua sabedoria, ela falou: filha, eu tinha acho que 7, 8 aninhos. Filha, tá tudo bem. Você só esqueceu a letra. Você só esqueceu. E amanhã ninguém mais vai lembrar disso. Os anos passaram, a Renata cresceu. E eu me converti, mudei de igreja. E um dia o meu esposo virou para mim e falou assim: você deveria cantar, você tem uma voz tão linda, você deveria cantar. Eu falei: ah, não, de jeito nenhum, que isso, não. Até que um dia eu tomei coragem e venci o medo. E comecei a fazer solos na igreja. Então essa primeira camadinha desse medo superficial, ele está onde? Em geral, naquela última camada que eu vim trazendo de quem? Da nossa criança interior. Ele veio lá da minha infância, ele está conectado ao quê? Lá na nossa infância, né? Então ele está ali no inconsciente, nessa primeira camada do inconsciente, conectado à nossa infância. Em geral, ele vem dessa forma. A segunda camada, então, do medo, ela seria uma camada um pouquinho mais profunda, que aqui eu vou considerá-la como o quê? Uma camada mediana, que são o quê? Eu já começo a ter alguns medos que estão conectados e ligados ao quê? Não somente à minha infância, a questões e fatos que aconteceram comigo, mas eu já começo a pegar o quê? Um pouquinho do meu sistema familiar. Eu posso estar identificada com o medo de alguém de dentro do meu sistema familiar. Por exemplo, estar aqui falando sobre um assunto de peso, sobre um assunto de um novo olhar, de uma nova forma de caminhar dentro da minha profissão, enquanto terapeuta sistêmica. Estar aqui me expondo, ele me gera esse medo que, como que eu vou ser recebida? Como que eu vou ser olhada? Eu vou ser julgada? Eu vou ser criticada pelo que eu estou aqui falando? A Renata tá blefando, a Renata tá ficando louca. Por que ele está conectado com o meu sistema? Porque quando eu olho para o meu sistema familiar, principalmente a questão de mulheres do meu sistema familiar, são as mulheres de trabalhos o quê? Principalmente braçais. Ou de lidas na roça, ou de lidas no lar, de estarem ali cuidando do lar.
Então, quando eu olho para isso, isso me traz o quê? Inconscientemente, um medo, né? Porque aqui eu estou falando do medo, mas talvez me traga uma culpa inconsciente, porque estou fazendo diferente do meu sistema, estou indo contra o meu sistema. Então, ele está aí nessa camada, que já vem, de repente, com algumas questões de alguém da minha família. Por exemplo, um medo de engravidar. Eu tinha medo de engravidar por causa de algumas questões minhas, pessoais. Mas talvez se eu seja perfeita, tranquila, saudável na minha saúde, não tenha problema nenhum, mas eu manifeste esse medo de engravidar. Mas eu olho para trás, dentro do meu sistema, minha mãe foi tudo tranquilo, teve vários filhos, com a minha avó também da mesma forma. Mas eu tenho esse medo, Renata, eu tenho esse medo. Só de pensar em criança, em pensar numa gestação, eu entro em pânico. Então, quer dizer, esse medo ele já está num nível profundo de estar quase te paralisando o quê? No fluxo natural da transmissão da vida. E existem casos onde a gente vai investigar, né? Que isso se conecta ao quê? De repente, lá na bisavó. A bisavó que morreu no parto. Ou a bisavó que teve um parto traumático e que perdeu a criança no parto. Por quê? É um amor cego e um amor inconsciente que nos conecta com isso. Por isso que dentro dessa camada, ele já pega questões aí dentro de alguém do meu sistema familiar. O medo, então, ele é um sintoma e uma função básica que ele possui é o quê? Porque ele tem uma utilidade. O medo também ele é classificado, então, o quê? Como uma utilidade. Primeiro, dessa preservação. Então, quando eu consigo identificar, né, essa utilidade do medo, e eu desminto o medo, porque o medo também ele é um equívoco, principalmente a nível imaginário. Então, se eu sou capaz de ver esse medo, ver a verdade liberta, então eu vi a função, eu vi a utilidade, eu não preciso mais de manifestar esse medo. O medo real, então, ele serve o quê? Para nos proteger. E o medo imaginário serve então, para o quê? Nos aprisionar. Porque ele está aí nessas camadas, né? Do inconsciente e do subconsciente. Por exemplo, o medo de andar de avião. Você já andou de avião para manifestar esse medo? Tem um caso que eu atendi de uma cliente que ela tinha pavor e medo de andar de avião. Medo de andar de avião. Você já andou? Qual a probabilidade de um avião cair exatamente quando você estiver nesse voo? Você nunca andou. Então, qual a probabilidade? 0,000. A gente sabe que acidentes acontecem, mas qual a probabilidade? De onde está a raiz desse medo? Teve um outro caso que a cliente tinha medo de veículos de roda. Veículos de roda. Andar de avião para ela era normal, andar de barco para ela era normal, tranquilo, não. Mas quando entrava dentro de um veículo de rodas, seja no volante, tão pouco, porque não conseguia dirigir, seja no banco do carona, o medo gritava, soltava na frente. Vinha o quê? Sintomas físicos, chegava a vir sintomas físicos. Então, olhando para isso, aonde estava a conexão? Em um avô que morreu em uma tragédia, atropelado por um trator. Então, são esses tipos de medos que está aí o quê? Nessa camada. E a terceira camada, então, que ela é uma camada mais profunda, que são o quê? Os medos deslocados. São frutos o quê? De emaranhamentos sistêmicos. Não se apegue aos nomes. Eu quero que você se apegue o quê? Ao fundamento, porque eu vou trazer um exemplo dentro disso aqui para que você entenda. Não se apegue aos nomes. Mas eles vêm dentro dessa camada profunda como o quê? Um medo deslocado. E aqui eu quero trazer um caso real de atendimento. Eu não vou citar o nome da pessoa para poder guardar a identidade da pessoa, mas é um caso real que teve um medo que desencadeou doença. Um medo que desencadeou doenças. Qual era esse medo? Qual era o pano de fundo desse medo? Um medo de engordar. E o que desencadeou? Desencadeou-se anorexia e bulimia. E dentro desse exemplo, trabalhando, estudando, aprofundando, pesquisando, a gente chegou em uma raiz, o quê? Dentro das conversas,
ela foi relatando que ela tinha, assim, aquele medo muito profundo que vinha como em sonhos muito profundos de tragédias, de tentativas contra a própria vida dela, várias tentativas contra a própria vida dela, que graças a Deus ali nos sonhos não se concretizavam, mas que ela tinha esses pesadelos e esses sonhos muito profundos. Em outros momentos vinha como se fosse assim, aqueles pensamentos de um desejo inconsciente de ir para um hospital e ficar ali acamada em um hospital. Isso ainda ali na infância. Em outros momentos, o que vinham? Como se ela estivesse dentro de um veículo e viesse assim, aquela imagem de um acidente e ela se envolvendo ali naquele acidente. Em outros dados momentos, vinham situações dos quais ela estivesse o quê? Auferindo o teu próprio filho. E ali trabalhando dentro dessas questões, o que isso quer dizer, Renata? Isso são só pensamentos, né? Mas assim como penso, sou, porque o quê? O pensamento, a emoção e o comportamento. Mas isso vinha o quê? Como pensamentos, ela repreendia ali, repreendia, aquilo passava, sumia da mente, vida que segue. Então, trabalhando isso, nós vamos identificar que isso já eram o quê? Sintomas. Sintomas que estavam aí enraizados nesse medo. E esse medo, ele estava conectado ao quê? Esses sintomas estavam conectados ao quê? A alma estava olhando para a morte. Por isso vinham todas essas situações que estavam ali no inconsciente, mas que já vinham assim, como sinal de alerta, atente-se, olhe para isso, porque a tua alma está olhando para a morte. Anorexia é o quê? Olhar para a morte. Bulimia é o quê? Uma luta entre a vida e a morte. Anorexia, eu me nego ao alimento. Quando eu me nego ao alimento, eu estou negando a minha própria vida, porque quem é que sobrevive sem alimento? Na bulimia eu até me alimento, mas eu expulso. Então, é uma luta contra a vida e a morte. Todas as doenças, né, de anorexia e bulimia são sistêmicas? Não, nem todas, nem todas. Mas em geral, quando você consegue fazer atendimentos, tratamentos que não surtem efeito e essa doença vai se prolongando e se arrastando ao longo da vida da pessoa, da paciente, são indícios que são doenças sistêmicas. E quando é sistêmico, não adianta tentar tratar em outra esfera, porque não vai resolver. Não vai resolver. Nesse caso, ela já havia passado por cirurgias, tanto de bisturis quanto cirurgias invisíveis, várias intervenções clínicas, vários tratamentos, vários outros procedimentos. Emagreceu exageradamente ao ponto de chegar a não conseguir caminhar pelas próprias pernas. E aonde estava então, Renata, a raiz desse medo? E aqui entra a questão da exclusão que eu falei para você, né? Segura aí que eu vou explicar o que vai acontecer com a explicação da exclusão. Esse medo, por que ele estava olhando para a morte? Porque ele estava conectado, olhando para um aborto. Lembra que ontem eu trouxe algo profundamente sobre a questão do aborto? Pois bem, como que ocasionou-se então essa exclusão? Essa exclusão, ela ocasionou-se o quê? E como que em geral ocasiona? Porque existem aquela exclusão que aconteceu algum fato, alguma questão com uma pessoa ali que eu estava me relacionando, aconteceu um mau entendimento e eu excluo aquela pessoa, eu deleto, eu não quero saber, não quero ver, sumiu, você para mim morreu. Porque houve alguma questão ali relacional, que seja a nível conjugal, ou que seja a nível social, ou que seja a nível de trabalho, aconteceu alguma coisa entre eu e essa pessoa, dentro dessa relação, e eu excluo essa pessoa. Mas quando a gente vem para essa esfera, no caso de um aborto, como que acontece então essa relação? Se foi um natural, geralmente, né, nos tempos antigos, acontecia-se muito isso e as pessoas não falavam sobre essa pessoa, né? Porque é um ser vivo, é uma pessoa, mesmo que não em vida, não teve o direito de nascer, e a gente entende que aqui entra, né, a questão do poder de Deus, que decidiu, assim como eu tenho o poder de dar a vida, eu tenho o poder de retirar, então coube a Deus
né? Eu entendo dessa forma enquanto cristã, coube a Deus não permitir que ele viesse. Mas quando então é retirado, como eu falei ontem, dentro do aborto provocado, eu não quero, eu não aceito, então o quê? Eu estou excluindo. E aí isso se torna um segredo de família. Eu nunca vou contar para ninguém que eu fiz isso. E pode ter certeza que a alma dessa pessoa, a alma dessa mulher que faz esse ato, ela vive atormentada. Então, nesse caso aqui dessa cliente, estava conectado porque infringiu-se a primeira lei, que é a lei do pertencimento. Todos possuem o direito de pertencer, vivos, mortos, natimortos, assassinatos. Todos que fazem um grande bem ou um grande mal dentro desse sistema possuem o direito de pertencer. Então, em casos o quê? De assassinatos, quando eu olho para assassinatos dentro do meu próprio sistema, um tio, um avô, um pai assassinou alguém ou foi morto por alguém, o que em geral a gente faz? O criminoso, quero nem ver, quero nem saber falar o nome, ninguém menciona o nome dessa pessoa aqui. Isso gera exclusão. Então, nessas exclusões, toda exclusão exige-se uma compensação. Por isso, esses fundamentos, eles são tão profundos a esse nível. Então, trabalhando dentro dessa questão, nós identificamos, então, essa questão da raiz de onde estava vindo esse medo. E uma vez que eu vi, então, qual era a função desse medo dessa cliente de mantê-la ali nessa doença, ele perdeu uma utilidade. Por quê? Aonde entra? Eu dou um lugar de direito àquele que estava excluído. Então, você faz parte dessa família. Eu te dou o direito de pertencer a esse sistema. E aí, reorganiza esse sistema, porque dentro dessa questão, entra a outra segunda lei, que é o quê? A lei da ordem e hierarquia. Como ela não sabia desse fato, ela estava como segunda, mas ela era a terceira. Então, há uma reorganização dentro desse sistema. Esses sintomas mais profundos, eles são o quê? Totalmente inconscientes. Porque são o quê? Conexões de alma. Então, por isso que muitas das vezes eu oro, eu clamo, eu faço promessas, eu faço pedidos a Deus, eu faço ali os 3 pulinhos de Naamã, eu faço tratamentos psiquiátricos, eu tomo medicação e parece que nada surte efeito. Porque quando é sistêmico, não há como tratar em outra esfera que não seja sistêmico. E existem muitas doenças de pano, de fundo sistêmico, que estão sendo tratadas, principalmente aí dentro de manicômios. Né? Como uma esquizofrenia, e N outras situações que eu não quero aqui adentrar, que de repente são almas que estão aprisionadas por algumas exclusões dentro do próprio sistema. A lei diz que todos que fizeram então um grande mal ou um grande bem passam então o quê? A ter esse direito de pertencimento dentro desse sistema familiar. Então aqui, para resumir, para concluir, né, esse conteúdo de hoje. 2 tipos de medo. O medo real, imaginário, e o medo sistêmico. E como liberar isso, Renata? Ver a verdade liberta. Só existe um caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos que Jesus já pagou o preço da minha libertação, mas a minha liberdade eu alcanço quando eu vejo ali a verdade. É ver a verdade. Quando é sistêmico, então não adianta tratar dentro dessas outras esferas, porque eu não vou estar entrando em contato. E aqui volta novamente o quê? O problema nunca é o problema é o que está por trás do problema. E muitas das vezes vão aparecendo sintomas, né? Porque a anorexia, a bulimia, ela vai desencadeando outros sintomas no físico, na pele, no cabelo. Então vão aparecendo o quê? Inúmeros sintomas. Mas os tratamentos convencionais, na maioria das vezes, que não foram capazes de acessar essa raiz que está aqui por trás, então eu trato um sintoma, aparece outro.
Eu vou lá e trato um outro sintoma que surgiu, vem outro. Eu trato mais um, aparece outro. Por quê? A raiz não foi vista, a raiz não foi tratada, eu não alcancei o quê? A raiz do que estava gerando todos esses outros sintomas. Medo sistêmico se resolve o quê? Sistemicamente, pois em geral estão conectados à morte e exclusões dentro do próprio sistema. Conectados à morte e exclusões dentro do próprio sistema. E por que isso ocorre? Qual é, então, Renata, o fundamento? Qual é o fundamento? Lembra que eu trouxe aqui em alguns conteúdos anteriores a questão do velcro, o exemplo do velcro que eu utilizei? Tudo aquilo que nos aconteceu de positivo, né? As memórias ali da nossa infância, eu trouxe ali até o exemplo, né, do cavaco da vovó, que é aquele cheirinho lá da infância, o sabor, né, das coisas gostosas que a gente tinha lá da infância. Em geral a gente esquece, mas tudo aquilo que é ruim gruda como velcro. Então a gente se conecta a isso, por quê? Porque são questões de cargas negativas. Nós grudamos no que não é nosso por causa de quê? Exatamente por causa da postura interna. Tudo isso que eu venho trabalhando até então, postura interna. Que são o quê? A primeira camada então dessa postura é a postura de arrogante, de julgamento ou de crítica. A segunda postura então, que é a postura de dó, que vai ocasionar os mesmos efeitos, porque eu também vou sair do meu lugar. Fazendo igual ou fazendo diferente, eu vou dar o giro de 360 graus e vou voltar para o mesmo lugar. E a terceira postura, que aqui ela se torna o quê? A mais grave, que é exatamente essa postura de arrogante. Arrogante não, desculpa. A postura de exclusão. A postura de exclusão. Um outro lugar que se ocasiona, né, muita exclusão. O pai do meu filho. Eu rompi conjugalmente e eu excluo, porque eu não sei separar a função pai do homem. Eu rompi com um homem, mas eu não sei separar, então eu excluo o conjunto. Quando eu excluo o conjunto, eu estou excluindo quem? Metade do meu filho também, ou da minha filha. E isso é muito sério. Qualquer que seja, então, essa opção, quando eu acesso essa origem, eu posso mudar o quê? Essa postura interna. E passo a ser capaz, então, o quê? De soltar, deixar ir e incluir. O que é, então, a inclusão? Né? Se eu falei tanto sobre a exclusão, porque ele vem como esse ranço, eu não suporto nem ouvir falar o nome do dito cujo lá, do meu, né, dentro da sistêmica a gente não fala ex. Do meu primeiro, segundo, terceiro, 10º marido ou esposa. Não suporto nem falar. Quem dirá ver? Vem aquela, né, aquele ranço interno. E o que é incluir, então? Dar o lugar de direito. Você fica com o que é teu, eu fico com o que é meu. Eu cheguei com uma parte, você chegou com outra. Nós fomos até um determinado lugar, não deu certo, mas você pertence. Eu te dou esse lugar de direito, em respeito e honra a tudo que nós construímos até aqui. Então eu deixo com você a tua parte e fico com a minha, mas eu te dou esse lugar de direito. É difícil, né? É difícil porque existem muitas mágoas, existem, de repente, culpas, existem remorsos, existem falta de perdão, existe falta de auto-perdão, que são aí emoções que vão ficando retidas. Então, assim como eu penso, eu excluo aquele traste, vem um sentir o meu comportamento. E aí a vida vai enroscando. E a gente não sabe por quê. E essa postura interna, então, é o quê? Exatamente esse sentir. Mas a partir do momento que eu começo a ter um novo olhar e consigo mudar o meu pensamento, que a própria palavra nos diz, não vos conformeis com este mundo, mas mudai pela transformação. Transformai-vos pelo quê? Pela vossa mentalidade. Pensamento. Pensamento. Então, a partir do momento que eu consigo, poxa, de repente essa pessoa não foi tão má assim. O que em mim não foi capaz também
de fazer a minha função, a qual eu estava ali naquele momento. Né? Lembrando que o outro é o espelho. Eu não vou voltar aqui nesse assunto. Porque a chave é entender que sintomas com base no que pensamos, sintomas são o quê? Alimentados com base no que pensamos. E aí a gente vai com as narrativas. A gente vai com as nossas narrativas, alimentando e propagando mais do mesmo. A narrativa que eu propago em cima desse sentir é o fruto quê? De um pensamento deslocado, de um pensamento distorcido. De um pensamento distorcido. Eu não tenho pai. Eu venho para a vida com essa narrativa, com esse pensamento distorcido de que eu não tenho pai. E ele, qual o sentimento que ele me gera? Sentimento de orfandade. Então, os meus comportamentos vão estar o quê? Em busca de me sentir visto. De me sentir visto, porque essa raiz da orfandade, eu não me sinto visto, acolhido, amado, amada, por quem me deu a vida. Porque o meu pensar está cobrando o quê? Na maioria das vezes, a falta material. A pensão que ele não me deu, o calçadinho que ele não me deu, o passeio, a ida na escola que ele nunca esteve presente, lá nas reuniões, nas festinhas de escola, a roupa, o remédio, a presença quando eu estive lá no hospital. Então, o meu pensamento que ele está distorcido. Mas se eu começo a mudar, então, a minha forma de pensar, o que o meu pai recebeu lá da infância dele, que eu começo a dar um passo atrás. Como que foi a infância do meu pai? Porque ele também foi criança. A minha mãe também foi criança. Como que foi a infância da minha mãe? Será que eu não estou sendo egoísta de chegar aqui hoje porque de repente ele não tinha esse recurso para me entregar e ela também não tinha esse recurso para me entregar? E o que eles foram capazes, e o primordial, eles deram conta de me entregar, que é a minha própria vida. Então eu tomo a minha vida e faço ela se transformar num sucesso. Porque se a minha vida se transformar num sucesso, o meu sucesso será o sucesso deles, se eles não foram capazes. Só quando eu consigo então ajustar esse pensamento alinhado à emoção, eu sou capaz o quê? De mudar a minha postura interna. Fora desse contexto, eu vou continuar pela vida repetindo mais do mesmo. Na vítima, principalmente na vítima. Principalmente na vítima. A vítima tem ela natural e tem ela intencional. Então, eu vou estar aí sempre naquela cadeira da vítima. Na cadeira da vítima. Acusando, porque eu também vou estar, né? Se eu sou vítima, eu vou ter um acusador que me colocou nesse lugar de vítima. E vou estar à espera de um salvador, de uma salvadora. Vítimas não prosperam. Vítimas não prosperam. Então, aqui, para encerrar, isso aqui serve, assim, para todos os sintomas. Todos os sintomas aí que você esteja, né, travada na vida, não esteja conseguindo avançar, não esteja indo bem no relacionamento. Todos os sintomas, porque sintomas são o quê? Nada mais, nada menos que trazer que algo está disfuncional na tua vida dentro do teu sistema familiar. Então eu deixo aqui essa palavra hoje falando sobre reconhecendo então a raiz do medo que nos paralisa. Se esse medo é um medo sistêmico, não há como tratá-lo em outra esfera que não seja o quê? Ver a verdade. Tratando ele sistemicamente. Hoje foi o nosso 12º encontro da jornada de autoconhecimento sistêmico. Encaminhe para alguém que você sinta aí que está aí paralisada no medo na vida, que não está conseguindo avançar, porque o medo está paralisando. Talvez ela possa, sim, compreender de onde possa estar vindo esse medo. Se precisar de ajuda, me mande um oi, reage aqui com os coraçõezinhos, com foguinho, se fez sentido para você, encaminhe para alguém. As outras aulas estão aqui. Se você não estiver conseguindo seguir por aqui, tem a playlist também que está no meu e-book. Tem no meu link da bio um planner devocional TED 21 dias, que ali já é um outro olhar, principalmente com mensagens bíblicas, temas muito específicos
tem diagnósticos do fruto do espírito, tem ali um planner, né? Um planejamento a curto e a longo prazo, um modelo para você aí estar fazendo. Já estamos aqui caminhando para o meio do ano. Como que está a sua vida? Paralisada ou você está em movimento? Porque vida é movimento. Vida é movimento. Não deixe o medo te paralisar. E a gente usa muito o termo do seguinte: a coragem é o medo andando. Está com medo? Vá com medo mesmo. Vá com medo mesmo. Mas se esse medo chegar ao ponto aí de te paralisar, é preciso olhar para isso, porque ver a verdade é o que vai te libertar. Beijo, beijo, beijo no coração. Fique com Deus. Faça um extraordinário, um excepcional e maravilhoso dia. Até breve.